Olá, turminha linda do meu coração. E aí, meus amores, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam alegres, felizes, contentes, satisfeitos. Hoje a professora Esther está feliz, estou com vontade de cantar. Então vamos cantar uma música bem legal? A nossa música tema dessa série de lições. Vamos lá, ó. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria sigo cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real e gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Ai, que coisa boa, não é? Ter Jesus morando dentro do coração. E aí, crianças, pronto para a nossa história de hoje? Sobre as bem-aventuranças, 8 é a medida? Qual que vai ser a nossa bem-aventurança de hoje? Hoje nós vamos aprender o que está lá em Mateus 5 e o versículo 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então hoje nós vamos aprender sobre os que são humildes de espírito. Mas crianças, mesmo que esteja feliz, eu estou feliz, sabe por quê? Porque olha só o que eu achei na rua da minha casa. Eu estava chegando do trabalho e aí tropecei, olhei o envelope assim branco, não tem nome, ó, não tem nada escrito. Mas crianças, olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém na rua porque já estava tarde da noite. Que eu abri o envelope, olha só, crianças, um monte de dinheiro que estava dentro. Olha, vou até contar aqui para vocês verem, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1, 2, 3, 4, 600, 700, 10, 20, 720, 730, 740, 1, 2, 3, 748 reais. Dá pra mim comprar um monte de coisa. Deixa eu pensar. O que eu vou comprar com esse monte de dinheiro? Dá pra comprar um monte de coisa, né? Mas, assim que eu cheguei no meu portão, sabe? Eu abri a caixa do correio, tava esse envelope lá. Do correio, não sei. Aqui que é envelope de banco. Será que Deus me abençoou duplamente? Eu achei um envelope com dinheiro e aí o banco falando que eu tenho dinheiro para receber? Vou olhar lá. Carta de cobrança, meu Deus. Senhora Esther, nananana. Após 10 dias a contar da data da postagem, caso seja do seu interesse, evitar o registro do seu nome no SPC, a senhora poderá dirigir-se à agência bancária e efetuar o pagamento dessa fatura. R$1.500. Meu Deus, eu aqui achando que 740. Tava feliz da vida, que eu vou pagar o dobro. Esse daqui nem dá, não é nem a metade ainda. Ai, meu Deus, vou ter que trabalhar muito para poder pagar essa conta. Eu devo ter esquecido tanta coisa, só o correio nunca me traz boas notícias, só conta para pagar. Mas eu tenho que entender o quê? Lembrar dessa bem-aventurança de hoje, né, que a professora leu. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vamos ser humildes, não é, crianças?
Agora, a quem Jesus aqui está falando que pertence o céu? Aos humildes de espírito. Mas você pode me perguntar, professora, o que significa ser humilde de espírito? Primeiro, eu vou falar para vocês sobre o que isso não significa. Em algumas traduções da Bíblia, esse versículo está escrito bem assim, ó: bem-aventurado os pobres de espírito. Mas Deus não ama você mais ou menos por causa do dinheiro que temos. Então quer dizer que eu posso falar assim, Jesus me ama porque eu achei o envelope cheio de dinheiro. Jesus não ama o vizinho porque não foi o vizinho que achou. Não, ele ama aos pobres e aos ricos da mesma forma. Jesus, ele estava falando sobre o nosso eu verdadeiro, que habita dentro do nosso corpo. Ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, que é o nosso espírito. Ele não diz, bem-aventurado aqueles que tentam realmente ser bons. Por exemplo, algum de vocês, às vezes, pode ir na igreja e todas as semanas não falta, ou você pode se sentir bem por isso, mais do que aqueles que só vai uma vez ou outra na igreja. Alguns de vocês podem orar muito bem, sabe, orar bonito e achar que assim pode se sentir melhor do que o outro. Que outras coisas que a gente pode fazer também, que a gente pode se achar que é melhor do que o outro, achar que eu canto melhor do que o outro, que eu decoro mais versículos da Bíblia do que o outro, ou que eu lá na escola eu sou o melhor aluno da sala, e aí eu me acho o quê? Melhor do que os outros. Se você pensar sobre essas coisas, você vai falar assim, eu sou rico por dentro porque eu sou o melhor em tudo. Mas ninguém pode ser bom o suficiente para pagar o preço de ir para o céu. Ninguém tem como pagar o preço de ir morar no céu, crianças. Lembra-se de como eu fiquei feliz quando eu achei o dinheiro, mas o dinheiro eu tive como esse monte de dinheiro aqui, ó, que eu achei, eu consegui pagar a minha dívida? Não vou conseguir pagar. Assim também, uma pequena porção de bondade, não é só porque eu sou bom em algumas coisas, que eu tenho como pagar a conta do quê? Do meu pecado. Eu não posso pagar a conta do meu pecado. Romanos 3:23, fala bem assim, porque todos pecaram e todos precisam, carecem de Deus. Então, todas as coisas boas que fazemos não são nada se comparada à perfeição de Deus. Ser humilde de espírito é entender que não somos bons o suficiente para irmos para o céu. Isso mesmo. Outra pessoa precisa suprir a nossa insuficiência. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único capaz de pagar essa insuficiência. Olha só o que ele fala aqui em João 14:6. Olha só o que ele fala bem aqui, E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único capaz de nos levar para o céu é Jesus. Ele veio ao mundo, ele viveu uma vida perfeitamente boa e sem pecados, então ele permitiu que os homens o pregassem numa cruz. Ele se permitiu ser pregado numa cruz. Ele morreu não pelos erros que havia cometido, mas pelos erros que nós cometemos. Ele tomou os nossos pecados sobre si, da maneira que pudesse nos dar a sua justiça. Então, a conta pelo nosso pecado, deixa eu colocar aqui para vocês verem. A conta pelo nosso pecado, criança, já foi paga. Jesus já pagou a conta desse pecado. Olha só o que está escrito aqui em 2 Coríntios 5:21. O que é que Jesus está falando aqui para nós? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus pagou a conta do nosso pecado.
Ele não é maravilhoso, crianças? Então, os nossos pecados já foi pago por ele. Você entende agora que não pode pagar pelos seus pecados? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou? Você crê no sacrifício que ele fez na cruz por você? Se você nunca confiou em Jesus, para ser salvo, você precisa fazer isso hoje. Depois eu vou fazer uma oração e aí você vai orar junto comigo, recebendo Jesus dentro do seu coração. Depois que você recebe Jesus e passa a fazer parte do reino dos céus, aí sim, você vai querer fazer coisas boas porque ama Deus e não porque você é bom. Porém, você precisa demonstrar, mesmo você agora já tendo Jesus no seu coração, ele já está morando no seu coração, e aí você já sabe que você tem direito a morar no céu, você precisa continuar praticando o quê? As bem-aventuranças, as boas atitudes. Por que você acha que você tem que praticar as boas atitudes? E uma delas é ser humilde de espírito. Sua atitude não deve ser: Deus, eu posso fazer isso sozinho. Como é que nós temos que fazer? Lá o nosso, nossa letra D, eu tenho que deixar Jesus me ajudar. Eu não posso achar que eu consigo tudo sozinho. Eu tenho que pedir ajuda tenho que obedecer ao Espírito Santo. E como é que eu consigo fazer tudo com a ajuda de Deus? Como é que eu faço? Eu tenho que gastar tempo com Deus. Então, que momentos eu posso orar pedindo a ajuda de Deus? Quando eu vou à escola, às vezes eu vou ter uma prova, eu estudei, mas às vezes na hora daquele branco eu esqueço. Quando eu vou ler a Bíblia, quando a mamãe pede para mim fazer algum serviço para ela, aí eu peço a ajuda de Deus, porque a Bíblia que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu vou ler para vocês aqui, na palavra de Deus, e vocês me dirão se a pessoa era humilde de espírito ou rica de valor próprio, achando que podia contar consigo mesma, ou então o que aconteceu com cada uma. A primeira pessoa está aqui, no livro de Marcos, no capítulo Marcos 14, 31, está escrito bem assim, mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Então aqui, Pedro, Jesus tinha falado que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado, e Pedro: de maneira nenhuma, Senhor. Jesus falou: todos vocês me abandonaram. Ele: não vou te negar, não vou te abandonar. Então ele estava o quê? Dizendo, tentando ir com sua própria força em vez de depender de Deus. Aí, lá na frente, no mesmo capítulo 14, no versículo 66, está escrito bem assim, estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Então Pedro chorou. Você acha, criança, que ele foi pelas suas próprias forças, ou ele pediu a ajuda de Deus? Será que ele pediu a ajuda de Deus? Não, né? Agora vamos ver o outro personagem. Se ele era humilde de espírito ou se ele achava que podia contar
consigo mesmo. O outro personagem está lá no livro de Juízes, no capítulo 6 e no versículo 14 e 15. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como me livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Então aqui é quando Deus mandou que Gideão fosse livrar o povo de Israel dos midianitas. Ele falou: vou na minha força? Não, Senhor, tô aqui, estamos juntos, vamos embora. Ele falou: ai, Senhor, eu sozinho não consigo. Então, ó, aqui nós podemos reconhecer, assim como Gideão, reconhecer a nossa fraqueza e pedirmos que Deus nos ajude. Quando a gente faz isso, nós estamos demonstrando que nós somos humildes de espírito e bem-aventurados. E podemos esperar que Ele sempre nos dará aquilo que necessitamos. Então, como é que eu sou humilde de espírito? É quando eu peço ajuda ao Senhor. Quando eu deixo Jesus me ajudar, quando eu deixo Ele me ajudar, aí eu estou demonstrando que eu sou humilde de espírito. Agora, eu vou contar para vocês, crianças, uma história bem legal para fixar sobre o que é ser humilde de espírito. O título da nossa história é Eu Sempre Fui Salvo? O André observava seu pai e sua pequena irmã Sara de pé em frente a todas as pessoas que estavam na igreja. O pai colocou seu braço ao redor dela e disse: esta manhã a Sara está aqui para dizer que recebeu o Senhor Jesus como Salvador. Sentada ali em seu costumeiro banco, a mãe colocou a mão no ombro de André e puxou para mais perto dela. André deu uma olhada para trás, de relance, para o banco onde os meninos da sua classe estavam sentados. Estavam todos olhando para ele. Rapidamente, ele se desvencilhou da mãe. Por lá era duro o bastante ter o seu pai como pastor da igreja. A última coisa que ele queria era que os seus novos amigos o vissem sendo abraçado pela sua mãe na igreja. Amém, disse o senhor Joaquim, terminando o culto com uma oração. O pianista começou a tocar. Todos pegaram as suas bíblias para ir embora. André procurou rapidamente por seus amigos e os chamou. Ei, meninos, venham! Ele sussurrou. André levou-os até a porta lateral e então passaram pelo estacionamento até os balanços atrás da sua casa, vizinha à igreja. André e sua família tinham se mudado há apenas algumas semanas, mas os balanços já haviam se tornado o ponto de encontro dos garotos após o culto da igreja. Marcelo e Rodrigo pegaram logo um balanço cada um. André sentou-se no final do escorregador. Enquanto Marcelo esticava as pernas, empurrava o balanço para trás, ele disse: então, a sua irmã recebeu Jesus esta manhã. Isso é ótimo. André pareceu um pouco aborrecido. Segurando as grades laterais, tentou subir no escorregador e comentou: sim, bem, ela é só uma garotinha, né? Voltando-se para André, Rodrigo disse: aposto que você foi salvo quando ainda era pequeno. Quero dizer, com seu pai sendo pastor e tudo, quantos anos você tinha quando foi salvo, por falar nisso? André aborreceu-se mais um pouquinho. Ele ficou contente quando, naquele instante, os pais de Marcelo e Rodrigo chamaram por eles lá no estacionamento. Eles convidaram André para ir almoçar com eles, mas ele não estava preparado para mais perguntas. Temos que ir, a gente se vê à noite, os garotos gritaram e saíram correndo. Quando a mãe de André chegou em casa, ficou surpresa ao encontrá-lo lá. Pensei que você tinha ido almoçar com seus amigos, ela disse. Não, André murmurou, eu disse a eles que tinha lição de casa para fazer. Bem, você deveria ter ido, daqui a pouco seu pai vai chegar em casa e ele queria conversar com a Sara um pouco. A mãe abriu a porta do forno, olhou o assado, que estava muito cheiroso, e então começou a arrumar a mesa para o almoço. E André perguntou: ei, mamãe,
Quer que eu ajude? Claro, a mãe disse surpresa, empurrando a pilha de pratos para ele. Vou pegar os talheres. André colocou os pratos sobre a mesa vagarosamente, mas a pergunta de Rodrigo não saía da sua cabeça. Quantos anos você tinha quando foi salvo? André nem percebeu que sua mãe estava observando. Você está bem? Ela perguntou. Sim, estou, André respondeu. Mamãe, quantos anos eu tinha quando fui salvo? A mãe se sentou numa das cadeiras e disse, bem, André, eu não sei. Acho que nunca fiquei sabendo que você aceitou Jesus como seu salvador. André parou, olhou para ela e então perguntou, o que você quer dizer? Colocando os talheres sobre a mesa, a mãe respondeu, bem, se pediu a Jesus para ser o seu salvador, você não falou sobre isso para o seu pai ou para mim. Você se lembra de ter feito? Ela olhou para ele preocupada. Não, mamãe, disse André. Eu sempre pensei que estava salvo. Bem, eu sempre amei Jesus, sempre tentei fazer o que o papai e a senhora me pedem. E lembra na igreja que a gente frequentava antes? Eu decorei mais versículo que todos os outros alunos da escola dominical infantil. Eu pensei que a voz de André foi sumindo. O que você está pensando agora? Perguntou a mãe. Não sei bem. Um dos versículos que eu decorei foi sobre Romanos 10 e 13. E ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas mamãe, eu não me lembro alguma vez de ter orado e pedido a Jesus para ser o meu salvador. Isso significa que eu ainda estou perdido em pecado? A mãe fechou os olhos por algum instante antes de falar. Se você nunca pediu a Jesus para ser o seu salvador, então sim, eu diria que você está perdido. O André sentou-se com uma expressão séria no rosto. Ele estava pensativo, tentando avaliar tudo aquilo. Mas mãe, e todas as coisas boas que eu tenho feito? Acho que eu não sou um menino mau. Você e o papai estão sempre dizendo quanto estão orgulhosos de mim. E todos os meus professores na escola dizem que eu sei mais sobre a lição do que qualquer outro garoto. Como eu posso estar perdido? A mãe sorriu, pegou as mãos dele, segurando-a carinhosamente entre as suas, ela perguntou, como a Bíblia diz que as nossas ações justas se parecem aos olhos do Senhor? Você se lembra do versículo de Isaías? O olho inexpressivo de André demonstrava que ele não estava se lembrando. Capítulo 64, versículo 6, ajudou a mãe. Como ele ainda não se lembrava, ela começou a citar aquela parte do versículo. Todas as nossas justiças são como... André lembrou-se das palavras seguintes, falou junto com ela, trapo de imundícia. Então, ele perguntou, todas as coisas boas que eu tenho feito realmente não contam para ter os meus pecados perdoados, não é, mamãe? Não, se você pensar que elas vão levá-lo para o céu. Existe um caminho. André concordou, balançando a cabeça. Sim, eu sei. Preciso pedir a Jesus para ser o meu salvador. Você gostaria de orar agora? A mãe perguntou. O André começou a dizer que sim. Então, imaginando o que seus novos amigos pensariam, ele tinha certeza de que eles achavam que ele era salvo. Então, perguntou, eu terei que fazer isso para a igreja toda, como a Sara fez? Não quero que meus amigos saibam que eu estou fazendo isso somente agora. Eles vão rir de mim. Eu terei que dizer... Não, nada disso. Se eles conhecem a Cristo, vão ficar contentes por você. Tenho certeza, André. A mãe pegou a Bíblia de André, que ainda estava sobre a mesa, onde ele havia deixado após o culto. Então ela abriu a Bíblia e disse, você se lembra de Romanos 10 e 13? Mas se lembra do que está escrito em 2 versículos antes? André balançou a cabeça. Aqui está, disse ela enquanto apontava para o versículo de Romanos 10 e 11. Você sabe o que a expressão nele crer se refere a Jesus? Não é? André se inclinou para que pudesse ver e leu em voz alta. Portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Sabe, André? Disse a mãe folheando novamente a Bíblia. Não será confundido quer dizer que quem crê em Jesus não será envergonhado. Leia este outro versículo em Isaías. Ele deixou um dedinho marcando a página em Romanos e abriu em Isaías 45 e 17 e mostrou para que André lesse. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade.
Ele tomou a Bíblia das mãos de sua mãe com cuidado para não desmarcar os dois textos. Leu mais uma vez o texto de Isaías 45, depois voltou para Romanos, olhou para o versículo e leu silenciosamente mais 2 vezes, pensando: todo aquele que crê em Jesus não será envergonhado. O pânico que ele tinha sentido antes foi sendo substituído por uma sensação de calma e tranquilidade. Ele olhou para sua mãe e disse: mas acho que quero orar. Você pode me ajudar? E ali, junto à mesa da cozinha, André falou ao Senhor Jesus que precisava e queria que ele fosse o seu Salvador. E assim que ele disse amém, a porta da frente se abriu, Sara entrou correndo, acenando com um livro. Olha, o papai me deu um livro novo que conta tudo sobre sermos salvos. Ele leu para mim, é tão fácil que eu posso ler sozinha. A mãe piscou para André e então disse para Sara: por que você não lê esse livro para o André? Ele vai gostar de saber o que ele diz. Vou colocar o almoço na mesa. Sara pegou o braço dele e puxou o irmão para a sala. André parou por um instante e olhou para seu pai. Pode deixar, disse a mãe, eu contarei as suas novidades para o papai. Tudo bem, disse André, e então olhou para sua irmãzinha. Leia seu livro para mim, eu realmente quero saber o que ele diz. Bom, crianças, com essa história, nós vemos o que significa ser humilde de espírito. Não adianta você achar que as suas boas ações, as suas boas atitudes vão te levar para o céu. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. A professora Esther agora vai fazer uma oração de confissão de pecado. E aí você aí na sua casa, ora junto comigo. Se você, mesmo sendo uma criança boa de coração, que pratica boas atitudes, então seja feliz de verdade, seja bem-aventurado com Jesus no seu coração. Então vamos lá, vamos orar junto? Papai do céu, eu confesso que sou pecador e confesso também que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. E eu te peço, Jesus, que o Senhor entre no meu coração, perdoe os meus pecados e me dê a salvação. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz para perdão dos meus pecados e minha salvação. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da história de hoje e até o nosso próximo encontro para mais uma bem-aventurança. E vamos ver qual vai ser a nossa próxima aventura.